palavra de Deus para nós, nesta ocasião, se encontra no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 23 a 27, quando lemos: Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Chama-nos a atenção, sem dúvida nenhuma, essa declaração de Jesus acerca dos seus discípulos imediatos, homens de pequena fé. E se Jesus disse isso de Pedro, de João, de Tiago, daqueles que deixaram seus familiares, perambularam por toda a Palestina ao longo de vários anos com Jesus, que dizer de nós? Seríamos homens de grande fé? Mulheres excepcionais no testemunho de Cristo? Estamos acima desta anotação de Jesus? Com certeza não. Tanto como eles, nós também podemos assumir, somos sim, pessoas de pequena fé. Agora tem uma vantagem. Se a gente é gente de pequena fé, então a gente pode crescer na fé. E este é o desafio da palavra do Senhor para nós nessa ocasião. Vamos crescer na fé. Vamos estar dia a dia crescendo nesta fé. E aí algumas lições vêm a calhar para nós. A primeira delas, nós crescemos na fé em meio às tempestades da vida. Literalmente aqui se abateu uma tempestade lá no mar de Tiberíades. Um mar que geralmente é calmo, tranquilo, mas de repente um vento assoma e algumas vezes os discípulos de Jesus passaram por situações bastante desagradáveis naquele lugar. A vida muitas vezes nos reserva surpresas inesperadas, desagradáveis. Está tudo bem e de repente somos varridos por uma pandemia, somos colhidos por uma crise financeira, somos tomados por uma situação de checagem dos nossos valores, dos nossos princípios. Perdemos entes queridos, é uma tempestade no meio do mar. Pois é, as tempestades também têm a sua razão de ser. Elas vão mexer conosco. Elas vão revelar, sim, a estatura da nossa fé tão diminuta, mas que nos leva a tomar o rumo do crescimento. Não tomemos as provas, as dificuldades, as crises, as tempestades como algo meramente negativo. Há uma pedagogia, há uma didática divina nestas circunstâncias. Então, as tempestades da vida podem nos levar ao crescimento da fé. Não elas de per si, mas por meio delas nós vamos aprendendo a conhecer mais o Senhor, a confiar a Ele os nossos cuidados, a darmos conta de nós mesmos que nada somos por nós mesmos, mas o Senhor é tudo em nós. Mas adicionalmente, aprendemos nessa passagem que o crescimento da fé que desejamos, ele se acha em conexão com a nossa absoluta dependência do Senhor. Notemos bem, aquele grupo adentrou o barco, muito a cavalheiro, prontos a fazer a travessia, confiantes na sua expertise, até que veio a tempestade. E quando veio a tempestade, o que restou para eles? Dizer o que o versículo 25 anota: Senhor, salva-nos, perecemos. A verdade é esta: nós nos achamos muito confiados, muito confiantes, muito experientes, sabedores de todas as coisas, até que damos-nos conta de que a nossa fé é muito pequena e nesse momento nós nos lançamos à confiança e à dependência do Senhor. E com esta frase ou com outras nós declaramos: sem o Senhor nós perecemos, mas com o Senhor nós não perecemos. Salva-nos, Senhor.
Essa declaração, esse pedido, esta súplica é a expressão de um coração que está em absoluta dependência do Senhor e não de si mesmo. Não está confiando na sua qualidade, na sua habilidade, mas está confiando no Senhor. E nós somos instados, em tempos críticos, a crescer na fé, dependendo completamente do Senhor. Mas esse texto termina deixando um desafio para aqueles que querem crescer na fé. A crise vem para despertar a nossa verdadeira dimensão. Somos pequeninos, mas confiamos ao Senhor as nossas necessidades. E o texto termina dizendo que as pessoas que foram testemunhas daquele episódio maravilharam-se, ficaram abismadas, admiradas por excesso e saíram testemunhando o que o Senhor tinha feito ali. O crescimento da fé a que somos conduzidos, que somos impulsionados, ele também nos dá a oportunidade de proclamar as virtudes do Senhor. A gente cresce na fé em meio às crises, confiando no Senhor e não perdendo a oportunidade de dar o bom testemunho de Cristo, apontando para Ele como aquele que não é apenas o autor, mas é o consumador da nossa fé, como aquele que cuida de nós na bonança ou na tempestade, como aquele que merece louvor e glória em todas as circunstâncias, para que aqueles que estiverem próximos de nós ou mesmo distantes possam também maravilhar-se da gloriosa presença do Senhor, possam conhecer o nome de Cristo, o bendito Salvador. Ó Deus, a Ti bendizemos, a Ti louvamos, porque reconhecemos que muitas vezes nos achamos como os discípulos Teus no passado, em meio ao furacão, em meio a Deus, aos ventos fortes, tempestuosos que recaíram ali naquele lago de Genezaré, mas a Tua mão está ali conosco. E só nos resta dizer, salva-nos, Senhor, porque do contrário pereceremos. E a Tua boa mão tem estado conosco para nos salvar. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém.